Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Eu quero convidar, antes de ler o texto, convidar você que é novo, é nova por aqui, está aqui pela primeira vez. Já que estou conhecendo o canal, é o primeiro devocional que eu estou assistindo, vem com a gente, se inscreve no canal, quero te fazer esse convite especial para estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Sei que tem algumas pessoas que acompanham o devocional em um outro horário, né? Até pela dinâmica do dia, trabalho, trânsito. Tem gente que acompanha ao meio-dia, tem gente que acompanha no final do dia. O horário não é religioso nem sagrado não, gente, mas o conteúdo, esse sim, muda a nossa vida. É importante você estar exposto à luz da palavra de Deus todos os dias. Da mesma forma que a exposição ao sol vai aumentar ali a tua vitamina D, que vai trazer mais saúde para todo o seu corpo, a exposição à palavra de Deus vai trazer saúde para a sua alma e para o seu espírito também. Vamos juntos? João capítulo 14, versículos 1 a 3, diz assim, ó: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Gente, João 14 é um texto muito conhecido pelo versículo 6, que nós não lemos aqui. No versículo 6, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver que está escrito assim, ó: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma das frases mais famosas que Jesus falou em seu ministério terreno. E ela ecoa, ressoa por milênios, por séculos, ressoa na nossa vida exatamente hoje. Mas João 14 começa com alguns versículos anteriores, justamente no texto que nós estamos lendo. E a primeira frase, ela é a mais bela, porque diz assim, ó: Não se perturbe o coração de vocês. Em algumas versões mais tradicionais estará escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Inclusive tem uma canção da Heloísa Rosa, né? Esqueci agora o título da canção, mas ela começa exatamente cantando esse trecho da música, do versículo do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí começa, né? É uma música realmente muito linda da Heloísa Rosa. E é interessante, gente, que essa frase, o peso dela, não é só pela beleza dela. Quando alguém chega para você e fala assim, não se turme o vosso coração, isso já é realmente espetacular. É um consolo, é um alívio. Mas o peso dela vem por quem a falou primeiro, tá? Às vezes você está, por exemplo, uma situação ruim, como o velório de um parente muito querido, você está ali triste, choroso, e várias pessoas que irão ali falar com você vão te dar forças, né? Falar, olha, meus pêsames, sinto muito, mas levanta a cabeça, você vai chorar hoje, mas amanhã há de ser outro dia, você vai se reerguer, você vai viver bem, até em homenagem a essa pessoa que se foi, e vão ter várias palavras de consolo ali. Mas tem algumas palavras que têm mais peso do que outras. Não pelo significado que essas palavras têm necessariamente. Quando eu digo significado, não é pelo significado do vocabulário dessa palavra, mas por quem a trouxe a você. Uma coisa é você receber um elogio aleatório de algo que você fez. Outra coisa é você receber um elogio de alguém que importa muito para você. Uma coisa é você receber uma crítica aleatória. Outra coisa é você receber uma crítica de alguém que importa muito para você. Ou seja, o peso da palavra está intimamente conectado com o peso de quem a está proferindo, correto? Então, gente, quando nós lemos João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês, não é qualquer pessoa que está falando. Essa não é uma frase de efeito que alguém encontrou na rede social e resolveu fazer um post. Essa não é uma frase produzida por inteligência artificial, como está em moda hoje em dia, mas essa é uma frase dita pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você já imaginou Jesus entrar exatamente no cômodo da sua casa onde você está agora
Quem está me assistindo aí do quarto? Quem está me assistindo da sala? Talvez seja me assistindo da cozinha. Tiago, tô aqui lavando os pratos agora e assistindo devocional. Teve um dia que eu dei esse exemplo e alguém falou para mim no direct: Tiago, realmente, olha, eu sempre assisto devocionais lavando os pratos aqui. Coloco o devocional para ir tocando ali e eu vou aqui aproveitando, fazendo, limpar a casa. Fica à vontade. Talvez você está no carro dirigindo agora, você está no metrô, você está no trabalho. Onde você está, imagine agora Jesus acessando o cômodo que você está, em carne e osso. Jesus carne e osso, ele vai ali te visitar, ele te dá um abraço, ele te envolve nos ombros e diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração. Você está muito angustiado, você está abatido, você está acelerado, tem uma tempestade aí dentro. Aquieta-te, acalma-te. Essas frases, elas não são novas, elas não estão sendo revolucionárias. Olha, ninguém nunca falou isso. Não, essa frase aí talvez você escute o tempo todo. Mas a diferença é quem está falando ela para você. Porque quem está falando ela é a garantia de que aquilo de fato é verdade e é sustentável. Correto? Uma coisa é você, por exemplo, ouvir a dica de investimentos de um curioso por finanças. Tem várias pessoas que são curiosas por finanças e a curiosidade deles os leva a estudar. Você vai estudar um livro, vai estudar, compra um curso online, você acompanha ali canais no YouTube que falam sobre isso, você vai crescer em conhecimento sobre finanças. Outra coisa é você pegar um guru de conhecimento financeiro, um guru dos investimentos, um cara reconhecidamente bem sucedido nessa área e ele vai te dar um conselho. Opa, o que esse cara está me falando tem um outro peso. Talvez esse cara não vai te falar nada novo. Ele vai repetir as mesmas coisas daquele seu amigo que assiste vídeos no YouTube. Talvez esse amigo assista até vídeos desse especialista, né? Mas por você ter escutado da boca do especialista, você dá mais validação. Você fala, opa, é mais garantido esse aqui, porque esse aqui tem uma autoridade maior, correto? Aí eu te pergunto, quem é que tem mais autoridade que Jesus no universo e fora dele, gente? Quem é que tem mais autoridade que Jesus no reino físico, no reino espiritual, no reino que você imaginar? Jesus, ele tem a máxima autoridade. O diabo tem poder, o inferno tem poder, Jesus tem todo o poder. Políticos possuem nomes, Jesus possui o nome que está acima de todo o nome. Médicos têm diagnósticos, Jesus é o médico dos médicos, ele tem a cura, ele traz ressurreição aonde havia morte, ele traz transformação aonde havia uma desistência. As pessoas podem já ter desistido de você. Jesus vai lá, pega você, né, desenganado pela sociedade, desenganado pelos médicos, desenganado pela sua própria família. Ele vai lá, restaura a sua história, faz algo maravilhoso. Esse é o nosso Jesus. E esse Jesus maravilhoso olha para nós agora e diz: não se turbe o vosso coração, não perturbe o coração de vocês. E é interessante, gente, que Jesus ele não fala essa frase isolada. Isso aqui é um texto corrido, né? Ele fala: não se perturbe o coração de vocês. E aí ele traz um contraponto. Basicamente, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não se perturbe o seu coração. Agora eu vou te falar algo para você colocar esse comando em prática, tá? É como se Jesus dissesse o que fazer e agora ele vai dizer como fazer, tá? Vou até abrir um coração, a frustração que eu tinha antigamente. Eu lembro que quando despontou no YouTube, nas redes sociais, esse conteúdo sobre empreendedorismo, as pessoas falando, olha, você tem que empreender, você tem que, né, colocar a sua ideia para fora, você tem que ali buscar a sua liberdade financeira e tal, e tudo isso é muito bom. Eu comecei a ficar, de certa forma, frustrado quando comecei a ouvir esses tipos de conteúdo, porque eram conteúdos muito mais motivacionais. Então a pessoa te convencia ali nas emoções que você tinha que empreender, né? Aí eu, beleza, quero empreender, vamos lá. Como é que abre uma empresa? Eu não encontrava vídeo nenhum sobre como abrir uma empresa. E eu pensando, meu Deus, ninguém se preocupa com isso aqui, porque eu já sei o que tenho que fazer. Agora, como eu tenho que fazer? Qual documento que eu tenho que preencher? Qual imposto que eu tenho que pagar? Qual especialista ali que eu tenho que contratar? Em qual órgão que eu vou para resolver tal problema documental? Deus, ele nos dá o que fazer e nos dá como fazer. O que Jesus está dizendo aqui nesse versículo é justamente isso. Não se perturbe o coração de vocês. Esse é o que fazer. Na verdade, o que não fazer, né? Não se perturbe o coração de vocês. Aí você pergunta assim, como Jesus? Aí ele completa, creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus, ele se coloca aqui nesse lugar como a garantia daquilo que ele está falando. E, gente,
O transtorno da ansiedade, na verdade, o estilo de vida ansioso, até me consertar aqui, o transtorno de ansiedade é uma outra coisa. O estilo de vida ansioso, ele é contrário ao estilo de vida de fé. Porque quando você crê em Deus, você descansa. Quando você crê em Deus, você descansa. Eu vou contar um exemplo bem interessante que eu aprendi isso com o pastor Bill Johnson. Para quem não conhece, o pastor Bill Johnson é um pastor da Bethel, lá na Califórnia, em Redding, Califórnia, Estados Unidos. E o pastor Bill Johnson contou certa vez que ele gosta muito de futebol americano, né? Eu sempre faço questão de traduzir esse exemplo para o futebol brasileiro. O futebol americano é um outro esporte, tá, gente? Então, talvez se eu utilizar o termo que ele usou, os times que ele usou, você não vai entender. Então, eu vou traduzir aqui como se fosse um time brasileiro, só para você entender. Vou mudar o exemplo dele só para você entender. Ele falou assim, é como se ele tivesse falado assim, olha, eu sou um grande fã de futebol e eu torço, vamos pensar aqui, eu torço pro Flamengo, né? Eu torço pro Flamengo. Só que os jogos do Flamengo são no domingo, justamente no horário do culto. Aí o que é que eu faço? Eu venho pro culto e eu coloco o jogo para gravar. Aí quando chego em casa eu assisto a gravação do jogo. Só que eu não gosto de perder tempo. Eu vejo o seguinte, se o Flamengo, que eu botei o jogo para gravar, se o Flamengo perder o jogo, eu já nem vejo o jogo. Mas se o Flamengo ganhou o jogo, eu vou lá e fico assistindo. Inteligente ele, né? E aí chega lá, ele começa a assistir o jogo. Obviamente ele já sabe que o Flamengo ganhou. Ele tá assistindo porque o time dele ganhou. Então, se o Flamengo ganhou, eu vou lá e assisto o jogo. E por eu saber que o Flamengo ganhou o jogo, quando eu vejo um jogador chutando a bola para fora, eu não fico chateado. Quando eu vejo um jogador errando um passe, eu não fico chateado. Quando eu vejo um árbitro tomando uma decisão injusta contra o meu time, eu também não fico ansioso, nervoso, chateado, porque eu já sei o final. Isso é uma coisa que tem tudo a ver com a nossa fé em Deus, gente. Eu acho que você não vai encontrar um exemplo mais fácil que esse na vida para você entender o que é ter fé em Deus. Quando Jesus fala assim, ó, não se perturbe o vosso coração, é como se ele dissesse, do contrário, creiam em mim. O que ele está dizendo é o seguinte, eu garanto que no final vai dar tudo certo. E se você conhece o final da história, você pode viver essa história com a garantia que no final dela vai dar tudo certo. E ter a garantia que existe um Deus que é maior do que nós, mais poderoso do que nós, mais santo do que nós, mais puro do que nós, mais justo do que nós, ter a garantia de que essa pessoa está no comando de todas as coisas, isso faz o nosso coração descansar. Isso faz o nosso coração ficar completamente guardado em Deus. E aí Jesus fala assim, ó, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Gente, esse versículo 2, ele traz uma ideia que inclusive está em... Desculpe se a câmera balançar um pouco, tá, gente? Então, comprei um outro tripé aqui, está um pouco incerto ainda, mas enfim. Esse versículo traz uma pauta que eu considero ter saído, né? Um tema, na verdade, que eu considero ter saído da proeminência dos púlpitos brasileiros, que é a volta de Jesus. Você não se vê pregar sobre a volta de Jesus, muito raro. E claro, não se deve pregar só sobre a volta de Jesus, tá? Eu não sou contra pregar outros temas. Mas você vê muito menos pessoas falando sobre a volta de Jesus. Isso tem uma causa e tem um efeito. Na verdade, tem várias causas e vários efeitos. Eu vou enfatizar uma coisa aqui. Isso acaba nos fazendo pensar mais nas coisas dessa terra do que nas coisas do porvir. E isso também já é fruto da gente pensar mais nessa terra do que nas coisas do porvir. Ou seja, nós já temos a mente terrena, isso nos leva a pregar menos sobre a volta de Jesus. E pregar menos sobre a volta de Jesus faz a gente ter mais ainda uma vida terrena. Isso é perigoso. Porque quando você está com a vida com a visão muito voltada para a terra e você perde a perspectiva das coisas do céu, você começa a ter muitas distorções sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele está fazendo na sua vida, para que você foi criado, o teu propósito e uma série de coisas. Aí tem um exemplo interessante, que conta-se que uma família de missionários passou 40 anos na África, né? E depois de 40 anos, eles foram abandonados pela igreja que sustentava eles, e aí tiveram que se virar lá, enfim. E depois de 40 anos voltaram para casa.
E eles esperavam ser recebidos na sua cidade local com honras, né? Com saudade, 40 anos fora. É diferente de você sair uma semana só, 2 semanas, já 40 anos é uma vida, gente. E eles esperavam no retorno ter várias pessoas ali para recebê-los, para honrá-los, para querer aprender com eles. E conta-se que quando eles chegaram no Brasil de volta, eles não tiveram ninguém os recebendo. Na verdade, só tinha ali a mãe de um deles. A mãe de um deles, do casal. Porque a outra já havia falecido. E aí aquele casal ficou triste, voltou para casa onde morava, a casa estava toda quebrada, bagunçada, tudo velho, tudo mofado, aquela coisa terrível. E aquilo começou a entrar no coração daquele casal. E aí, chateado, aquele homem, né, missionário, ele sai de casa e fala assim, olha, eu vou sair aqui para espairecer. E aí você ora ao seu Deus aí e pergunta para o seu Deus por que é que ele fez questão de nos receber assim quando a gente chegou em casa depois de 40 anos fazendo missões. O cara saiu chateado, né? A missionária, a esposa dele, ficou em casa limpando a casa e tal. E o cara foi espairecer, o cara deu uma volta. E quando ele voltou para casa, ele perguntou assim para a esposa, pois bem, se você orou, você perguntou a Deus por que é que depois de 40 anos fora de casa, ele não nos recebe na nossa própria casa com honras? Por que que depois de 40 anos de ministério, quando a gente volta para casa, a gente não recebe o devido reconhecimento? Você perguntou isso para Deus? Você orou a Deus sobre isso? A missionária falou assim, orei. Aí o marido dela falou, pois é, e o que é que Deus respondeu? Aí a missionária falou assim, Deus me respondeu que a gente ainda não chegou em casa. Gente, fala sério, olha só. Deus é maravilhoso demais. Essa resposta dela realmente quebrou as pernas dele, né? E trouxe uma outra perspectiva. Porque ele queria receber as honras de ter voltado para casa dessa terra. Mas, na verdade, o voltar para a casa do cristão não é nessa terra. Ouça, você não vai nunca se aposentar da fé. Você pode até se aposentar de um ministério no seguinte sentido. Que eu vou falar aqui, observe o que eu vou falar, no seguinte sentido. Por exemplo, você é um pastor titular, você tem ali um vínculo com a igreja, você recebe financeiramente, mensalmente daquela igreja, e todo trabalhador é digno sim do seu salário e tal. Aí vai chegar uma idade que a igreja vai te aposentar. Olha, pastor, você agora vai ser o nosso pastor de honra. A gente vai te aposentar, a tua aposentadoria como qualquer trabalhador brasileiro. Tem outros pastores aqui que vão tocar o ministério e tal. Nesse sentido, tá? Nesse sentido profissional de cidadão brasileiro que exerce ali o sacerdócio pastoral cristão, pode ocorrer uma aposentadoria. Mas aquele pastor vai ser pastor para sempre. E eu estou dando um exemplo do pastor. Um exemplo. Mas a nossa fé, nós como cristãos, a gente não tem aposentadoria da fé, gente. E nem se tivesse, não ia querer, não. Eu quero servir Jesus. Peraí, Jesus mudou minha vida, me deu paz, me deu esperança, me deu renovo, me deu propósito. Eu vou me aposentar disso? Coisa nenhuma, rapaz. Eu quero isso aqui o tempo todo. Agora, a gente tem que entender que tem algo mais do que essa terra para nós, entende? Quando você perde a perspectiva do céu, aí você começa a se apaixonar pelas coisas. Olha, meu Deus do céu, isso aqui é pesadíssimo, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito... Quem gosta de anotar, anote isso aqui. Quando você perde a perspectiva das coisas do céu, você começa a se apaixonar pelas riquezas dessa terra. Você começa a se apaixonar pelos prazeres dessa terra. Entende? Você começa a se apaixonar por coisa pouca, porque você perdeu a perspectiva do que é muito. Você perdeu a perspectiva do que é mais precioso. A gente canta tanto, né, que Jesus é o nosso bom tesouro, Jesus é a nossa melhor parte, Jesus é o bem mais precioso. Mas às vezes é uma letra da boca para fora. Você perdeu completamente o senso de que Jesus é de fato o tesouro mais importante do que tudo nessa vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, né? Então essa esperança que Jesus dá aos discípulos, ela precisa voltar à centralidade dos nossos corações. Nesse aspecto eu falo, acho que a gente prega pouco sobre a volta de Jesus, acho que a gente fala pouco sobre a volta de Jesus. A gente fez aqui uma série sobre Noé na semana passada, na semana retrasada, falando sobre a história de Noé, o ministério dele, os detalhes da Jesus. Foi uma série riquíssima, tá aqui no devocional. E é interessante que quando Jesus vai falar do fim do mundo, ele fala assim, ó, o fim do mundo, o fim dos tempos, os últimos dias, será assim como foi nos dias de Noé. Então a gente foi ministrando ali o devocional, a série de Noé, falando todos os comparativos. Olha só, isso aqui aconteceu há milênios atrás com Noé, está acontecendo exatamente agora.
E se você perceber, a descrição da sociedade como era nos tempos de Noé é exatamente a descrição da nossa sociedade agora. A gente está vivendo os últimos dias. E, infelizmente, meu Deus, Thiago, eu estava procurando um devocional para você dizer que Deus ia me abençoar, qual era o meu salmo preferido, que Deus ia fazer tal e tal coisa na minha vida. Poxa, me desculpe te frustrar, mas eu preciso te entregar a palavra de Deus. Aqui é diferente. Eu preciso te entregar a palavra de Deus. E Deus está dizendo, você precisa voltar a olhar para as coisas do céu, meu irmão, do céu. Talvez você esteja apaixonado demais pelas coisas desse mundo. Talvez você esteja apaixonado demais pelas riquezas que a traça corrói, que a ferrugem corrói. E aí realmente você fica perdido. Aí Jesus vai lá e dá um choque nos discípulos. Olha, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar os lugares. Versículo 3, para a gente fechar, que o horário já está avançado. Versículo 3 diz assim, ó, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Agora, observe. Eu quero comentar com vocês aqui uma curiosidade da cultura judaica, para a gente fechar o nosso devocional, tá? Na cultura judaica, no contexto do casamento judaico, o noivo, ele pedia a noiva em casamento, e após pedir a noiva em casamento, ele ia preparar um lugar para morar com a noiva. Ele ia preparar ali, digamos, uma base, não apenas de lugar para morar, mas uma base financeira para poder sustentar aquela moça, tá? Essa era a espécie de noivado da época. Tanto é que quando você vai ler a história de José e Maria, você vai ver o termo assim, desposada. Maria estava desposada de José. O que é desposado? Esse termo desposado seria uma espécie de noivo para os dias de hoje. Só que seria mais do que noivo. O desposado, ele na verdade está casado, mas ainda não consumou o ato sexual. Tá? Então seria mais ou menos o seguinte, José vai na casa dos pais de Maria. Ele já devia ter feito isso, a história já começa depois disso, né? A história já começa com José e Maria, eles estão desposados. Ele foi na casa de Maria, pediu a mão de Maria em casamento para os pais, e aí ele sai para poder construir essa base sólida. Ele vai construir uma casa, ele vai construir uma estrutura. Quando a estrutura estiver pronta, ele vai lá e tira a filha da casa e consuma o casamento. Esse é o desposamento, você está desposada, a espécie de noivo. Então, quando Jesus fala assim, olha, eu vou deixar vocês aqui, vou preparar um lá e vou voltar, a gente pensa, nossa mentalidade ocidental, a gente pensa só na volta de Jesus, tipo, subir e descer do céu, né? Mas Jesus está utilizando o contexto judaico para falar com os judeus, na língua e no costume que ele entendia, para dizer o seguinte, olha, eu sou o noivo, a igreja é a noiva, eu vou subir aos céus para preparar lugar. Agora, detalhe, quando a noiva estava desposada naquela época, por isso que a Bíblia não fala muito do noivado, noivado é uma coisa muito do nosso tempo, né, gente? O desposamento já era um casamento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você noivar com alguém e por alguma razão você não quiser casar, você é livre para isso. Você é livre para isso, né? Você pediu em casamento e virou noivo, mas, por exemplo, no outro dia, olha, infelizmente não vai dar mais. Por N motivos. Você é livre para isso. Você não tem que dividir os bens porque você terminou o noivado. A não ser que tenha uma outra questão ali, jurídica e tal, mas, né, em tese você ainda não uniu. No casamento judaico é diferente. Você vê que quando Maria se torna grávida do Espírito Santo, a Bíblia fala que José estava pensando em lhe dar carta de divórcio escondido. Quando eu falo escondido, assim, para ninguém saber, a fim de não queimar o filme de Maria. Por que eu estou te falando isso? Porque quando Jesus fala assim, ó, eu sou o noivo, eu vou subir para preparar um lugar e eu vou voltar, o noivado daquela época não é o namoro de hoje. Era um compromisso tão profundo quanto o casamento. A ponto de que para romper o noivado da época teria que ser um divórcio. A mulher ficaria divorciada do marido naquela época, entende? Então, quando Jesus diz assim, ó, eu estou indo, mas eu vou voltar, esse compromisso está consolidado. Aí você fala assim, Tiago, eu ouço sobre a volta de Jesus a minha vida inteira, e Jesus nunca voltou. Pois é, querido, tem 2000 anos que as pessoas estão pregando isso, e Jesus ainda não voltou. Agora eu te pergunto, será que o melhor tempo é o tempo de Jesus ou o seu? Será que Deus tem que obedecer o seu desejo pessoal de ver Jesus voltando nas nuvens? Ou ele tem que cumprir o propósito dele? Acho que é interessante, às vezes, pensar nisso, né? A gente quer que Deus faça tudo no nosso tempo. Como se a gente fosse o dono de alguma coisa. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas ainda para serem salvas. Muitas pessoas ainda para serem alcançadas pelo Evangelho. Muitas pessoas ainda para serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente espera Jesus voltar debaixo dessa convicção.
Ele vai preparar lugar, mas ele está conosco. Jesus sobe aos céus, mas ele está conosco. Jesus às vezes parece distante, mas ele está conosco. Jesus às vezes parece, por erro nosso, erro de interpretação nossa, parece que Jesus nos abandonou, mas ele está conosco. Jesus está dizendo quando eu subir e vocês acharem que eu estou distante, vocês se sentirem sozinhos, se sentirem vazios, se sentirem abandonados, lembrem-se, eu voltarei. Nós ainda temos um compromisso. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para você se lembrar que você tem um compromisso com ele. Mas, Tiago, eu estou distante, eu estou fraco, eu estou assim, eu estou assado. Jesus te quer de volta. Jesus tem um compromisso com você. Talvez por você estar assim, estar assado, que você está com o coração turbado, agoniado, angustiado. E aí Jesus veio aqui te trouxe aqui justamente para te dizer, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for, e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você recebe essa palavra hoje? Então vamos orar, meus queridos irmãos, para fecharmos esse devocional. Mas antes de nós orarmos, eu quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal. Se inscreve, que é muito importante pra gente. Tá crescendo essa comunidade por aqui. Te convido também a deixar um like nesse vídeo. O seu like faz total diferença, você não faz ideia. E antes de nós orarmos, eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você recebe todos os dias na palma da sua mão o link dos devocionais e você recebe também o esboço, as anotações do devocional que eu fiz. Eu faço algumas anotações aqui para fazer o devocional com vocês. E aí, durante o dia, eu compartilho essas anotações só para quem está lá no grupo. Então, para você entrar, clica no link que está na descrição e no comentário fixado, tá bom? No comentário fixado também vai ter o link da comunidade do discipulado e eu te convido a entrar lá, porque é lá onde a gente aprofunda o conhecimento da fé e da espiritualidade à luz da palavra de Deus. A comunidade está riquíssima, está uma bênção, está crescendo e você não pode ficar de fora. Vamos orar juntos, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa esperança baseada na sua palavra. Muito obrigado por essa meditação. Muito obrigado pela fé que vem de Ti. Senhor Deus, eu quero te pedir para que em cada coração onde hoje há uma perturbação, onde hoje há uma angústia, que o Senhor, através dessa palavra, possa visitar cada coração, cada pessoa, trazendo paz, trazendo, Deus, esperança, trazendo calmaria, trazendo respiro, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Nós te clamamos para que o Senhor possa tocar partes da nossa alma que o homem não consegue tocar. Que o Senhor possa tocar parte da nossa história que o homem não consegue tocar. Que o Senhor possa mexer nas nossas vidas conforme o teu desejo, o teu perfeito desejo, tua perfeita vontade. Nós confiamos em Ti para isso. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Antes de sair daqui, você lembra-se, teu like. Você que não se inscreveu, se inscreve e deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou teu coração. Tamo junto sempre. Esqueci até de falar, semana que vem começa uma série especial aqui, tá bom? Semana que vem separa horário, separa caderno, separa tudo. Vai ser uma semana abençoada, se Deus nos permitir. Vamos começar uma série preciosa aqui que vai muito, muito, muito abençoar e esclarecer temas preciosíssimos. Então, conto com você de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.